Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 119 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. Isso será muito útil, né, para que você faça aí as anotações pertinentes ao nosso estudo. E o assunto a ser estudado hoje são os empregos da palavra se. Os objetivos são conhecer os empregos dessa palavra, né, que é a palavra se, na língua portuguesa. Essa palavra, ela aparece de diversas formas na nossa língua e hoje, então, nós vamos conhecer que funções todas ela pode exercer. Então, vamos lá, pessoal. Falando ali do emprego, então, né, deste se, tá? Ela é empregada basicamente como pronome ou como conjunção, né? Então, basicamente, ela vai aparecer lá na classe gramatical dos pronomes e ela também é uma conjunção, né? Ela pode ser uma conjunção integrante ou ainda uma conjunção adverbial. Vamos começar então conhecendo o se como pronome, né? Então, enquanto pronome, esse se aí, ele é pronome pessoal do caso oblíquo e ele tem diferentes empregos. Quais são esses empregos então? Ó? Primeira situação em que o se como pronome é empregado, gente. Como pronome apassivador ou ainda partícula apassivadora. Onde que aparece essa partícula apassivadora, né? Com os verbos transitivos diretos, formando o que a gente chama de voz passiva pronominal ou voz passiva sintética. Então, olha lá, alguns exemplos ali na prática, né? Consertam-se bicicletas. Ali ainda se viam grandes florestas. Então, nessas situações aqui, esse se está como um pronome apassivador ou partícula apassivadora, né? E foi empregado no primeiro caso ali junto a um verbo transitivo direto, que é o consertam, ok? Então, essas são as situações, né? Que ele pode ser pronome apassivador. Mas esse se, ele também pode ser um índice de indeterminação do sujeito, né? Quando a gente estudou sobre o sujeito indeterminado, a gente já viu um pouquinho sobre isso. Então, hoje estamos falando mais especificamente das funções desse se. Então, como índice de indeterminação do sujeito, ele vai aparecer junto a verbos intransitivos, que são aqueles que não exigem complemento obrigatório, ou com transitivos indiretos, que são aqueles que pedem um objeto indireto, ou seja, com preposição, né? E aí, a função deste se é de indeterminar o sujeito, ou seja, existe um sujeito, mas eu não sei quem é, né? Esse sujeito está indeterminado. Então, a função aí do se é de indeterminação do sujeito. Quais são as situações? Ó, trabalha-se muito aqui. Quem trabalha? Alguém trabalha. Só não sabemos quem, né? Então, ao dizer trabalha-se, estamos indeterminando o sujeito, né? Precisa-se de operários especializados. Quem precisa? Alguém precisa. Só não sabemos quem precisa. Então, esse se está com a função de indeterminação do sujeito. Aqui em cima, o verbo trabalha, ele é intransitivo, porque eu posso dizer ele trabalha, ela trabalha, certo? Eu não preciso de um complemento obrigatório para o verbo trabalha. Então, o que vai diferenciar o pronome apassivador do item 1 do índice de indeterminação do sujeito, que é o item 2? É que verbo que eles estão acompanhando.
Para ser partícula passivadora, tem que acompanhar verbo transitivo direto e formar voz passiva, ok? Para ser índice de indeterminação do sujeito, precisa acompanhar verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Por quê, gente? Porque as estruturas dessas orações, elas são muito semelhantes, né? Então, como que eu vou identificar quando é uma coisa e quando é outra, né? É pelo verbo. Terceira situação. Então, o se como pronome reflexivo. Como pronome reflexivo, ele pode funcionar como objeto direto. Solange considerou-se culpada pela tristeza do amigo. Quem se considerou culpada? Solange. Solange considerou ela mesma culpada. Então, esse se aqui, que tem função de objeto direto, é também um pronome reflexivo. Por quê? Porque ela mesma está se considerando, né? Também função de objeto indireto. Aquele ator dá-se muita importância. Esse se também é reflexivo. Por quê? Porque o ator dá importância a ele mesmo, né? Ele mesmo se dá importância. Por isso que é reflexivo. A função aqui de objeto indireto, porque está depois do verbo, né? Esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto, né? Por isso ele pede um objeto indireto. Aquele ator dá a si mesmo muita importância. Então, esse a preposição indica objeto indireto. Também pode ser sujeito de infinitivo. Aquela senhora deixou-se guiar pelo garoto, né? Então, aquela senhora deixou-se, ela mesma se deixou levar, né? Então, é reflexivo. É uma ação que recai sobre ela mesma, praticada por ela e que recai sobre ela. E esse se aqui está acompanhando o verbo deixar, né? Deixou-se guiar. E depois vem o quê? Vem um verbo no infinitivo. Partícula integrante do verbo. Tá? Como partícula integrante do verbo, ó, a mulher arrependeu-se do que fez. A mulher arrependeu-se, é reflexivo. Ela mesma se arrependeu, ok? Por isso é reflexivo. E aqui está integrando o verbo arrependeu, né? Porque eu não posso dizer a mulher arrependeu do que fez. Eu preciso colocar esse pronome reflexivo ali, né? Acompanhando ou integrando o verbo. Agora o se como conjunção, né? Essas funções de antes ali foi do se como pronome. Agora vamos falar do se como conjunção. Primeira situação, o se pode se apresentar como uma conjunção subordinativa integrante. Onde que a gente tem esse se como conjunção integrante? Quando ele introduz uma oração subordinada substantiva, aquela que tem função de substantivo, ou as funções próprias do substantivo, que é a função de sujeito, é a função de objeto direto, é a função de objeto indireto, de complemento nominal e assim por diante, né? Então, olha lá, não sei se ele voltará hoje para casa. Aqui eu tenho um período composto, né? Porque eu tenho um verbo aqui na primeira oração, que é o sei, tenho outro verbo aqui na segunda oração, que é o voltará. Então, se ele voltará hoje para casa, é uma oração subordinada, né? A oração principal, que é não sei. Quando eu falo não sei, você vai me perguntar, não sei o quê? Então, precisa de um complemento para esse verbo, né? Como eu tenho aqui um verbo transitivo direto, quer dizer que tudo aquilo que complementa um verbo transitivo direto vai ser um objeto direto. Então, toda essa oração aqui, ela tem função de objeto
direto. Por quê? Porque ela está complementando um verbo transitivo direto, né? Por isso que ela é uma oração subordinada substantiva. Nunca se sabe se ele vai chegar ou não. Nunca se sabe. O quê que nunca se sabe, né? Então, tudo isso aqui está complementando também o sentido do verbo sabe. Por isso que é uma oração subordinada substantiva, com valor de objeto direto, né? Então, dentro desse tipo de construção aqui, quando eu tenho período composto, eu tenho uma oração principal, eu tenho uma oração subordinada, né? Então, dentro dessa estrutura, esse se é conjunção subordinativa integrante, né? Podemos usar a dica para ter certeza, né, que o se está dentro de uma oração substantiva, que é a dica lá do isso, nisso, disso. Não sei isso. Nunca se sabe isso. Quando eu consigo trocar toda essa oração subordinada aqui pelo isso, nisso, disso ou isto, né? Quando eu consigo fazer essa troca, é porque eu estou diante de uma oração que eu vou chamar de subordinada substantiva, ok? Segunda situação do se como conjunção é quando for conjunção subordinativa condicional. A gente já teve uma aula que a gente estudou as conjunções subordinativas, ok? E lá vai aparecer esse se. Então, quando esse se estiver ligando também duas orações e ele estiver dando a ideia de condição. Então, ele introduz uma oração subordinada adverbial condicional. Condicional porque existe uma condição. Vamos ver? Se ela não vier, teremos muito trabalho. Então, olha só, para que a gente não tenha muito trabalho, a condição é que ela venha, né? Mas se ela não vier, aí sim nós teremos muito trabalho. Então, isso aqui, ó, esse se aqui, ele tem função de conjunção condicional. Esse aqui também é um período composto, né? Eu também tenho dois verbos, ó, vier e teremos. Então, eu estou diante de um período composto por subordinação, em que uma oração é a oração principal, no caso, teremos muito trabalho, essa é a informação principal do período, e subordinada a essa oração principal, eu tenho essa oração aqui, ó, se ela não vier, que é a oração subordinada adverbial condicional, né? Então, essas são duas situações em que o se apresenta-se como conjunção, né? Mudou agora de classe gramatical. O se agora como partícula expletiva ou de realce, né? Expletiva ou de realce é muito utilizado por nós na nossa fala, principalmente. Então, como partícula de realce, o se não vai pertencer a nenhuma classe gramatical, né? Diante dessa situação aqui. E também não tem função sintática. Por quê? Porque a sua presença ela não é necessária. Eu posso empregá-la para realçar a frase, ou posso falar sem o se, que vai estar tudo certo também. Então, olha lá. Os convidados foram-se embora ao amanhecer. Então, eu usei essa partícula expletiva, ou de realce. Mas eu também posso falar tranquilamente que os convidados foram embora ao amanhecer. E estará correto também. Casaram-se, mas sem festa. Também, ó, esse se aqui é partícula expletiva de realce. Porque eu posso falar sem a partícula. Eu posso falar casaram, mas sem festa. Ou seja, eu não causei prejuízo, né, para o entendimento da frase. Então, diante dessa situação, né, com essa função aí
de partícula de realce, ele não vai pertencer a nenhuma classe gramatical, ele não vai ser pronome, ele não vai ser conjunção, né? Ele é uma partícula expletiva, ok? Posso usar com, mas também posso usar sem prejuízo. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, né? As funções do ser são bem poucas mesmo, né? São essas aí, como pronome, como conjunção ou como partícula de realce. Agora vai lá para os exercícios, praticar as atividades, né? Não pule essa etapa, porque ela é muito importante para a fixação do conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!